Nosso assunto é sobre dons espirituais, 1 Coríntios 12, verso 1. Podemos ler todos juntos? É só relembrarmos, né? Creio que todos que estão aqui já fizeram principiantes e já ouviram falar sobre dons espirituais. Comigo, todos. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Senhor nosso Deus, como o Senhor já tem operado neste lugar, e mais uma vez diante da Tua palavra, salva, exorta, consola e edifica, e o nome do Senhor seja glorificado, e que aqueles que não têm dons saiam deste lugar sendo usados nos dons espirituais. Os que não crerem possam tomar posse. Os que estão dormentes venham ser avivados nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então, irmãos, sobre os dons espirituais na prática, né? É uma manifestação do Espírito Santo com o propósito de edificar a igreja. Dons espirituais da raiz de caris, que é favor imerecido. Então todos que são usados, todos que crerem, quem não é usado, mas recebe quem é usado, quem recebe quem tem dons, a Bíblia diz que o mesmo galardão, a mesma operação. Mas aqueles que não são e desejam ser, não desista, porque a palavra incentiva e buscar com zelo. Os dons espirituais na igreja, no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, como o Senhor tem feito, e todo momento, toda etapa, cada passo da igreja, a igreja não caminha sem dons espirituais. Nós vamos começar pelos 7 dons, né? Porque os dons são... Eu já fiz de propósito, né? Então são... Se você contar, recontar, procurar, são 9, não são mais de 9. Então quem aqui foi adolescente, hoje jovem na igreja, quem é adulto, que já está conosco, já conhece eles de cor. E vamos começar pelo 7º, que é discernimento de espírito. Dom espiritual, não é inteligência, é uma condição através dos dons para julgar. Você sabe que isso aqui é madeira, aquilo ali tem parte madeira, parte plástico, aquilo que é vidro. Então, isso não é difícil. Uma condição para julgar, identificar o que vem do Espírito Santo, do espírito do homem e do espírito maligno. Quem não tem, certamente é enganado. Vamos lá, isso acontece no nosso dia a dia, aconteceu com nossos irmãos no passado, sim. Paulo e Silas, na sua missão, fazendo a obra, aí vem uma moça com espírito de adivinhação, não é dom, espírito de adivinhação, não é usado pelo Espírito Santo. É usado pelo espírito do homem ou pelo espírito maligno. É assim, esses homens são homens. Quem não gosta de um elogio, hein? Ela falou alguma coisa errada sobre os homens de Deus, sim ou não? Mas quem estava falando pela boca dela? Paulo tinha dons de discernimento? Sim. Tinha um dom de discernimento? Sim ou não? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Você tem? Você tem? Eu ouvindo uma experiência do pastor, saudoso pastor Jairo. Pastor Jairo foi levado numa igreja, não conhecia ninguém naquela igreja, é aniversário da igreja. Aí naquela igreja estava acontecendo uma coisa
que toda a igreja ficou assustada. A igreja tinha passado uma irmã no grupo de intercessão para ela ir para o exterior, Estados Unidos. E lá no grupo de intercessão o Senhor deu dons espirituais, dizendo que não estava naquele projeto, que não queria que ela viajasse. E aí, ela não obedeceu, ela comprou a passagem, toda a igreja ficou sabendo. E toda a igreja ficou triste. Disse assim, como que essa irmã, ela ouve Deus, Deus diz que não é, e a igreja, e ela desobedece. Aí pastor Jairo foi lá pregar, pregou e tal, aí daqui a pouco sai a irmã do meio do rebanho, e vai direto no pastor Jairo e disse assim, pastor Jairo, só ora por mim? Ele olhou dentro dos olhos dela e disse assim, eu não oro por desobediente. Virou as costas e foi embora. Toda a igreja que estava ali em torno dele, ficou, ele não conhece, nunca viu essa irmã. O que o pastor Jairo tinha? De discernimento. Ele discerniu que ali estava um espírito do homem prevalecendo. Ele tem revelação, espírito de discernimento. Ele teve uma revelação, ele discerniu. Aquele pedido era para homologar uma desobediência. Não adianta imposição de mão sobre desobediente. Então, para quem tem o discernimento, ele vai discernir. Quando você abre a boca a falar, e eu sempre digo, toda a história tem 3 lados. Quando você vê um irmão falando do outro, tem 3 lados. Tem aquele irmão que está falando, o que está sendo acusado precisa ser ouvido, e a verdade. Você nunca vai encontrar pastor falando isso, né? Apontando, porque nós já aprendemos. E quem está debaixo do Espírito Santo, sempre deixa o Espírito Santo conduzir. Então, para identificar o que vem do Espírito Santo. Quais são os 3 Espíritos que tem operado? O santo, o do homem e o maligno. Então isso está na vida de todos, está no nosso dia a dia, está no nosso... E como diz o pastor Amadeu, a dupla de 2, né, andam juntos. Não adianta você ter discernimento se você não tem sabedoria. Sabedoria você não alcança no banco da faculdade. Ciência, inteligência, conhecimento. Sabedoria é dons do Espírito Santo. Então você vê, lá no Éden, eles deixaram a sabedoria para ter conhecimento. Qual foi o nome do fruto? Fruto do conhecimento do bem. Então parece, as duas coisas, né? Parecem iguais, né? Conhecimento e sabedoria. Não, conhecimento é aqui da terra. Sabedoria vem de Deus para com o homem, como dom espiritual. Eu conheço vários catedráticos que têm conhecimento, não têm sabedoria. Tem na Bíblia? Tem. Lembra das 2 mulheres? Tiveram filhos na mesma época? Reinado de Salomão? Lembra disso? Os jovens lembram disso? Já estudaram sobre isso? Uma dormiu sobre o seu filho e matou. Deu de manhã cedo. Aqui matou o filho. Disse, não, eu vivo que é meu. Vivo que é meu. Aí a mãe verdadeira, ela disse assim, não, o vivo é meu. O rei era a parte jurídica, eclesiástica, era tudo, ele julgava. Chamou as 2, disse, não, é meu, sabedoria. Assim, traz uma espada. Traz uma espada. A espada é tipo e a palavra, ela é mais penetrante de que uma espada de 2 fios que corta no lado. A Bíblia diz que ela vai na junta, na medula, na alma e no espírito. Ela discerne tudo. Quando ele levantou a espada, a verdadeira se manifestou. Sabedoria faz manifestar os que estão na obra, os que querem vida, os que não querem dividir. A outra, não, vou dividir, a criança no meio, dividir. Não pode dar para ela. Aí Salomão disse assim, essa é a mãe. A mãe, quem gera,
quem tem amor, quem tem sabedoria, nunca vai dividir. Você encontrou alguém que quer dividir, foge. Você tem sabedoria? Vocês que vão formar família agora, quem tem sabedoria não fala em divórcio, não fala que vai embora. Quem tem sabedoria dobra o joelho e clama aquele que restaura, que põe amor aonde não tem amor, que põe respeito onde não tem respeito. Se está deteriorado, você está começando agora, é namoro, ou você está aqui casado, você tem sabedoria, você nunca fala, nunca bota na sua boca assim, não quero mais, não faz. Se está com isso, não tem sabedoria. Vamos lá então, andam juntos, discernimento e... Aí eu só tenho sabedoria, não tenho discernimento. Você vai ser enganado. Aí eu só tenho discernimento, mas não tenho sabedoria. Não, tem que andar junto. Ciência, dons de ciência. Nós estamos falando de dons espirituais na prática, não é isso? Ciência, sonhos, visão e revelação. Não é isso? Ciência é conhecimento de Deus, é onisciência. O amanhã... Deus conhece tudo. O amanhã existe para nós? Sim ou não? A Bíblia diz que a Deus pertence. O amanhã não existe para nós, mas Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus ontem, hoje e Ele é de eternidade a eternidade. Então, Ele mostra ao homem, revela o que está em oculto. O que está em oculto. Então, sonho, visão e revelação. Sonho, José. Está se cumprindo até hoje os sonhos que José deu. Quando ele foi contar para os irmãos tiveram discernimento, mas não aceitaram. Não, quer dizer que nós vamos se encurvar diante de você? Quer dizer que nós vamos ser submissos a você? Você vai governar sobre nós? Eu pergunto aos jovens, a todos, o dom se cumpriu, sim ou não? Está se cumprindo até hoje. Está se cumprindo até hoje. O Deus que se fez homem habitou entre nós. Teve enfermo, passou fome, rejeitado. Foi no mais profundo do abismo. Mas hoje reina sobre nós. Toda a terra se encurva, operando Ele, quem impedirá? Então Ele fala e tudo acontece. A questão da visão, eu queria até fazer uma observação, que o pastor Amadeu fala, então, se um dia a irmã tinha visão, como é que é visão? Sonho é mais fácil, né? Você está no inconsciente, o Senhor vem, visita, sempre toda manifestação dos dons tem operação de anjos, tá? Então, o que acontece? A irmã... Você via que os dons dela não se cumpriam. O pastor chamou e disse assim, como é que é os dons que você tem? Eu fecho os olhos assim e imagino e tal. Aí o pastor falou assim, você nunca teve visão. O que você tem é imaginação. Até parece, né? Imaginação e... Não, visão você vê com os olhos da fé. É rápido, mas você vê. Se eu imaginar agora que, onde que eu vou? Vou no exterior agora, vou em Paris. A minha mente traz tudo o que eu já vi. Então quem é que tem visão aqui? Zela, guarda. Você tem imaginação, clama. O Senhor quer te dar visão. Então visão, você vê. Revelação, você ouve, e a voz dele é inconfundível. A palavra diz que é a voz como de muitas águas. Isso aconteceu no Antigo Testamento, e é sempre bom lembrar, com relação às manifestações, teve
três períodos da Bíblia, né? Do início, o período da lei, até João Batista, e ele aponta, esse período, Deus usou homens e mulheres com os dons, sonhos, citei José, a revelação, Daniel, vou passar correndo, visões também, e todas se cumpriram, Ezequiel. Aí o João Batista, ele aponta o segundo período. Esse foi o primeiro período, ele aponta o segundo período. Ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira. Os dons estavam todos na vida, no ministério do Senhor Jesus. Então você encontra em todo momento. E um que eu amo pregar e gosto é a mulher chamada samaritana. Ela jogou argumento, jogou a religião, uma vida totalmente miserável, angustiada. Ela apontou, ela disse que nós não podíamos nem se conversar, porque o senhor, pela veste, o senhor não pode, o senhor é judeu, eu sou samaritano, nós não podemos conversar. Ela disse assim: se você conhecer o dom de Deus, se você conhecer a manifestação do Espírito Santo, se você conhecer a graça na terra, você nunca dizia isso. Você, em vez de dar a água, você vai pedir, porque Ele tem algo que você nunca mais vai ter sede. Aí ela disse assim: só não tem um balde, o poço é fundo. Mas já estamos aqui. Se eu não vou precisar carregar mais água na cabeça, se eu não vou precisar mais me deslocar para carregar esse peso, dá-me dessa água. Aí a revelação, né? Busca o seu marido. Olha aqui, você quer ter dons? Começa resolvendo o que você tem dentro de casa, lá, dentro do seu coração, dentro da sua casa mais lá. Você é obediente pai e mãe. Você obedece pastor, professor de escola bíblica dominical. Você obedece às autoridades. Você está submisso. Dons gera temor. Dom edifica. Dons esconde, o homem esconde, o pastor, o ministério, o obreiro. O dom é no corpo. Você não administra dom. Família, não faz isso, se anula, irmão com irmão, não passa pelo governo. O dom não está acima da palavra, a palavra governa sobre os dons precisam ser valorizados, não supervalorizados. O dom não está acima do governo da igreja. Você teve um dom, entregou para o irmão, ele é próximo de você, se anulou o dom. Você é irmão daquele família, não, se anulou o dom. Não faça isso. O final vai ser confusão. Voltando na mulher, ela disse assim: não tem marido. Só tem uma coisa que manifesta em nós a verdade, é a operação do Espírito. Uma vez, tiraram o quadro daqui, né, Antônio? Uma vez eu fui no principiante pela primeira vez. Pastor de disse assim: você sabe o que é dom espiritual? Ele fez um alvo assim, ó, um alvo. Ele disse assim: dom espiritual, você pode dizer para a pessoa oprimida, para o mentiroso, para o viciado, para o infiel, 1000 palavras. Mas você entregou um dom espiritual, é um tiro no alvo. Pode ter legião, vai sair, porque o dom é Deus falando. É poder de Deus. Nós só somos o vaso. Quando Jesus disse assim: busca o seu marido, essa não tem, você disseste bem. Tem um lá, tem um preguiçoso lá dentro da sua casa lá. Jesus não disse isso não, eu que estou falando. Tem um lá dentro da sua casa que não é seu, você pegou de outro. Se tivesse 5, né? Você tem agora, não é seu. No argumento, quase ela dobrou Jesus. E na revelação? Foi ela que disse: vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. E outra coisa que eu fico maravilhado com essa mulher, ela virou evangelista no mesmo dia.
Senhor, o que aconteceu no meu coração, a libertação que aconteceu aqui, eu não posso ficar retido só comigo, eu preciso levar o Senhor, porque ali tem outro que está com problema, dentro de casa, casamento, vive uma vida de mentira, só tem nome de crente, mas não é crente. Deus já mostrou para ele que ele precisa ter dons, que ele quer fazer dele um obreiro, uma irmã com dons, um irmão com dons, mas ele não entendeu. Por quê? Porque está preso às coisas. Então ela levou Jesus, pega lá, lê, e ela falava assim: olha aqui, está vendo ele que ele é profeta, ele é autoridade na terra. Hoje, nesta manhã, nós podemos dizer: Senhor, já é tarde, né? Meio-dia 15, tem até aqui quantos minutos, Antônio? Antônio, quantos minutos mais? 10 minutos? Meu Deus. Ela disse assim: olha aqui, para nós ele não é só profeta, ele é o nosso Salvador, ele é o que nos batizou com o Espírito Santo, é ele que tem operado no nosso meio. Então entenderam isso? Então fé, a fé é a direção do Espírito. As pessoas que têm fé, que não permite ser conduzido pelo Espírito, as pessoas que têm fé, que não têm vida de fidelidade, não têm fé. Fé é direção do Espírito, é obediência. Você pega Abraão, pai da fé, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra. E o endereço? Não tem endereço, eu vou revelar. Hoje você entrega dom às pessoas que dizem que tem fé, eles perguntam assim: quem foi que entregou dom? Não faça isso. Não faça isso. Ele saiu, foi obedecendo. Lá na frente, Deus pediu um filho, já com 13 anos. E lá em cima, disse: não faça tal coisa. Agora eu vi que tem fé no seu coração. Quem tem fé, obedece. Então, aonde está a fé no teu coração? A Bíblia diz que temos fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Você tem fé em quê? Fé no material? Você precisa de alguma coisa material, da água, de alguma coisa? Essa fé, ela é mística. Como diz o pastor Zeti, não é a fé, é café. Então nós temos a fé que veio da eternidade. A preparação para o exercício dos dons espirituais. Como está o seu coração? Quarto dom, o dom de cura. Nós lembramos de Naamã e Eliseu, não é isso? Ele queria toda aquela coisa que acontece hoje aí, sem citar nome de denominação. Mas aonde está o dom de cura hoje? Aonde está? A igreja inteira. O pastor contou no Manaim a experiência da irmã. Foi no último culto, câncer terminal, sentou perto da saída, perto da janela, alguns momentos gemendo, de tanta dor. Sabia, não sei se foi na glorificação, mas no meio do louvor, ela fez um barulho. Aí depois o pastor foi lá, ela pediu para ir no último culto. O pastor perguntou: o que aconteceu? Ela falou assim: quando estava aí no meio do culto, eu senti com a mão, introduziu dentro, no lugar do nó, e arrancou, e ela foi curada. Mas nós não estamos aqui buscando os dons, falando de dons simplesmente pela cura física, mas muito mais pela cura da alma. A nossa alma, que tem sede do Deus vivo, está curada. Ele nos curou da morte eterna, da incredulidade, da infidelidade. Hoje nós estamos curados. Pode ser usado de forma diferente. O objetivo não é projetar um homem, o homem da cura, o homem da prece poderosa, o profeta, não. Está no meio da igreja. Quantos dons de cura? Operação de Maravilha, né? O clássico da Operação de Maravilha na Bíblia, tem vários, mas a travessia do Mar Vermelho. Mas se abriu muro de um lado, muro de outro, né? O mesmo muro de proteção, o Mar Vermelho, o poder que é no sangue de Jesus. Esse recurso de proteção, o poder que é no sangue de Jesus, na Operação de Maravilha, protege a igreja e derrota o inimigo.
Aí tem aquela experiência, né, no início da obra, o professor, né, incrédulo, falou, não, mas essa região dá 50 centímetros de água. Aí alguém na sala disse assim, glória a Deus. E o professor ateu disse assim, glória a Deus por quê? Porque a maravilha foi menor, né? Porque Deus matou o inimigo com 50 centímetros de água, então os cavalos morreram afogados pelas patas. E o cavaleiro em cima mais ainda. Não tem como anular o que Deus está fazendo. Toda a igreja pode ser usada, não pode ser explicado. A ciência se multiplicou, mas o dom de maravilha não pode ser explicado. Profecia, dizem, buscar com zelo, mas todos os dons, sobretudo de profetizar. Olha só, tem dons na sua igreja? Tem pouco, começa por você. Se faltar, a Bíblia diz, se faltar a operação, os dons, a operação, o povo Eu conheço o servo de Deus que todos os dias Deus visita, ou visita o marido, ou visita a mulher, ou visita os filhos, mas todos os dias Deus dá sinais, sonho, visão, revelação, e Deus vai conduzindo. Volto a dizer, dons não é de particular interpretação. Vem para o corpo entrega a revelação. Não faça isso, não entrega o dom particular. No chamado movimento pentecostal, é uma batalha. Eles têm, invalida, um entrega para o outro e tal, o governo não se aplica. O tradicional, nem quer ouvir, diz que foi para um período. E para mim e para você? Nós vivemos. Nós não dispensamos, nós tomamos posse. Aponta para o futuro, edifica, exorta e consola. Edifica, exorta e consola. Exortar não é brigar com ninguém. Exortar chama-nos a atenção para a verdade absoluta. Qual é o nome da verdade absoluta? Que nós adoramos, amamos, e por isso nós estamos aqui, nesse Manaim, nesse seminário. Qual é o nome da verdade absoluta na nossa vida? Jesus. Jesus glorificado. Então a profecia, irmão, eu vou correr porque os 10 minutos já deu. Língua estranha, operação diferente, não é dialeto, é glóssia, é língua desconhecida. Está lá os textos, para ninguém dormir, lê comigo. E estes sinais todos, estes sinais seguirão aos que creres, e em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas, dons espirituais. Atos 2,14. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outra língua, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. 1 Coríntios 12:10. E a outra operação de maravilha, e a outra profecia, e a outro dom de discernimento do Espírito, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas. Línguas estranhas, operação diferente. Dialeto é língua conhecida. Glóssia é língua desconhecida, é dom espiritual, né? E quando aquele que o som ocorrer, ajunta-se uma multidão, estavam confusos, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. O poder estava sendo derramado, descido do Espírito Santo, o dom espiritual, e olha a maravilha, tinha gente de toda a parte da terra, mas todos, então, a manifestação do Espírito, língua e interpretação, não é para trazer confusão, na verdade é um sinal, é direção para a vida, revela o que está oculto, exorta, consola e edifica. Edificação, um sinal para o incrédulo, e exortação, eu acabei de falar. Interpretação de língua não é tradução, é a revelação de um mistério. Aí sempre é bom lembrar, né, aquele no período do rei Belsazar, lá que a mão escrito na parede, lá foi língua estranha. Ele deu um jantar para 1000 sábios, príncipes, quer dizer, ninguém discerniu, ninguém interpretou. Chamou Daniel, Daniel interpretou. Mene, mene, tekel, facim. Contado foi seu reino, pesado foi seu reino, foi achado em falta, seu reino será dividido, vai ser dado aos medo-persas. Palavra dura, mas é o que interpretou, que tinha o dom espiritual, o único que pôde. Então nesse mundo, nesse período, nesse momento chamado do breve, cedo vem, hora vem, o Espírito, a esposa de vem,
Jesus está às portas. A igreja fiel, ela está vivendo na prática os dons espirituais. A busca dos dons, seguir o amor e procurar com zelo. Zelo é cuidado. Os dons espirituais, então é para toda igreja. Seja ousado, seja desprendido e buscai. Persistir na busca, conhecer a palavra, exercer a instrumentalidade. Comigo, para encerrar, Coríntios 12, 7 a 11. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera em todas as coisas, repartindo particularmente. Você tem dom de ciência, o outro tem língua, interpretação, o Espírito é o mesmo. O objetivo é o mesmo: edificação, operação do Espírito Santo, direção da igreja. A importância dos dons, ela vence a razão, prevalece a revelação, direção do Senhor. Você não erra o caminho, Deus operando na vida da igreja. O visitante, o novo neófito, o incrédulo que entra na igreja, que tem dons espirituais, ele sai liberto. Ele pode estar com qualquer coisa escondida, amarrado, cheio da mazela, mas vem o dom espiritual e traz as claras. E Deus não faz para envergonhar, Deus faz para alcançar e trazer de volta para o altar. Prova de amor de Deus na vida da igreja. Você tem dons espirituais? Você tem sido usado nos dons espirituais? Você crê nos dons espirituais? Podemos encerrar, pastor, aqui impondo as mãos sobre todos. Para aqueles que têm dons, o Senhor preserve. Os que não têm, seja usado. Os que não crê, passam a crer nesta manhã.